Eu investi alguns milhões para ter hoje uma plataforma de ensino. Cara, a gente tem hoje 1.070 operações de educação no Brasil. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês a operação de um dos maiores franqueadores do Brasil, Alex Cavalheiro, com o Instituto Mix. Esse cara tem mais de 600 franquias em todo o Brasil. Me acompanha. Eu só cheguei aqui porque, cara, eu tive muita gente boa. Eu sempre falo, tá, que Deus sempre foi generoso comigo, tá? Eu trabalho uma semana de graça para vocês. Esse aqui, ó. Esse aqui é o Neymar mandou para nós. Uau. Então nós temos lá dentro do Instituto Neymar, uma escola dentro do Instituto Neymar, né? Nós temos ali, ele manda bola, chuteira para nós ali. Cara, a gente tem hoje 1.070 operações de educação no Brasil. No Brasil. Eu falei, cara, nós temos que ter honestidade intelectual. Ele nem falou que a gente já vinha e já botou já pra chover já. O Robson falou que não vai conseguir vir, né? Ele tem uma reunião lá com o pessoal do CD. Vai vir chuva. Tudo bem, como é que tá? Tá bom, Vai. firme e forte. Bem, Esse Rogério mesmo, nosso do clube Você também. também? Bah, Bem-vindo. trouxemos as chuvas para a parte do Paraná. Coisa boa, Que isso é bom, coisa, né? cara. Frio, né? Boa. Eu não sabia que tinha aquele caminho daquela balsa, Alex. É que, na verdade, o GPS, ele coloca sempre ali pro teu caminho mais curto. Mas como que tu vem sempre por aqui, cara? Não, sim, mas é que daí, no caso, tu pega de Maracajá, tu vem reto aqui, né? Ah, porque nós passamos ali por Maracajá. Isso. Nós viemos ali saindo da Unesc, foi Sim. direto por trás. Faz o quê? Aqui tá a equipe toda aí, o pessoal da... Aqui é o que, Alex? Cara, aqui eu tenho a parte de todos os programadores, tá? Programador, suporte, marketing, desenvolvimento. Aí eu tenho o pessoal que trabalha home office também, né? Aí tem mais uma equipe. Eu tenho aqui uma média de 100 colaboradores aqui que trabalham. Aqui nos outros ambientes também, né? Tem uma média de 100 aqui colaboradores aí. Aqui é a galera que faz as coisas acontecer. Isso. Aqui é o Da pessoal. área da tecnologia. Eu tenho uma boa parte também que trabalha home office, né? E aqui tem... Opa, tudo bem? Como é que tá? Certo? Aí, Eder. Aqui a gente fez os ambientes de reuniões, né? Às vezes o pessoal quer fazer uma reunião interna, quer fazer uma videoconferência, quer fazer uma reunião interna, eles vêm para as salas, né? E aí, Alessandro, tudo bem? Já é um negócio mais Vai. específico, né? Bem? Tranquilo? Como é que tá? Bom, certinho. E aqui a gente fez aqui os ambientes. Aí eu botei... Aqui tem quanto tempo tem aqui, Alex? Cara, aqui eu vim para cá em 2008, tá? Desde 2008 que vocês têm essa Sim, nós estrutura temos aqui? essa sede desde 2008. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, né? Desde quando nós começamos, praticamente em 2010, né? Massa. Viemos fazendo a linha do tempo, aí chegou ali, acabou a parede, agora temos que aumentar a linha do tempo, né? Mas me fala uma coisa, quando tem algumas pessoas que conhecem a gente, né, sabe que tu caminha com a gente no Gigantes Club, faz parte disso, né? De onde nasceu essa visão tua das franquias, de expandir o Instituto Mix? Era uma loja, começou com uma loja. De onde surgiu isso? Então, na verdade foi assim, né, Alex? Eu comecei a trabalhar com escolas, eu era franqueado de uma rede. Eu era franqueado. Só que, cara, eu comecei a ter uma série de limitações. Primeiro, essa empresa foi vendida por um fundo e eu fiquei sabendo da venda na época por um jornal, tá? Eu falei, pô, cara, Era na internet. eu botei a minha vida dentro de uma empresa e os caras estão me tratando nem como número, né? Pelo menos me avisa, cara, a empresa foi vendida. Eu falei, cara, não é legal isso, né? E eu pensei, pô, como é que eu vou botar a minha vida dentro de uma empresa que não me respeita? Né? Aí foi quando eu saí, tá? Eles descumpriram o contrato comigo na época, aí eu entrei com uma discussão com eles, rescisão judicial, comprovei que eu saí porque eles tinham descumprido o que nós tínhamos combinado inicialmente, né? E aí eu decidi montar uma marca própria. E aí comecei do zero, não tinha pensado em franquia em nenhum momento, e eu comecei a montar 1, 2, 3, 4, 5, 10. Aí eu comecei a colocar alguns gerentes, que eram gerentes que trabalhavam para mim, como sócios, e aí ele virou como sócio, e daqui a pouco vendia franquia para eles, e comecei a expandir como franquia. Bem, Então o Instituto Mix ele nasceu de uma dor que tu teve por uma questão de franquia, tu decidiu empreender e falou assim, cara, vou montar Isso. uma do meu jeito, do meu modelo, Sim. que não vai acontecer aquilo que aconteceu comigo. Com certeza. Por isso Cara, que hoje, que massa. muitos franqueados que eu tenho hoje, eles vêm justamente por essa história, né, cara? Eles se sentem seguros aqui dentro porque a gente protege muito isso, né? Questão de princípios, valores, gestão, tá? Rotina. Isso para mim são coisas assim que eu acredito que, cara, faz o negócio crescer, escalar e de sucesso, né? Porque esse é o grande desafio que a gente tem hoje, né?
Então a gente tem buscado aí cada vez mais inovar, né? Se atualizar a cada momento, cada momento da empresa, mas isso foi uma das coisas que fez a gente começar, né? Quem te conhece, que é mais próximo a você, sabe que tu é um cara muito preocupado com o colaborador. Tu é um cara que gosta de gente, tu tem isso interno em você, né? Em desenvolver pessoas e desenvolver liderança. Quanto tu acredita ao sucesso do Instituto Mix? O Instituto Mix hoje mais de 600 franquias no Brasil. Sim. Quanto tu acredita isso a essa veia que tu tem de desenvolver pessoas, de treinar gente, de pegar gente ruim e tornar gente boa? Sim. Cara, eu acho que assim, hoje ninguém ganha jogo sozinho, né, Alex? Tu, mais que ninguém, sabe disso, né, cara? Então, assim, a gente tem que, primeiro, a gente tem que ter um processo de formação de time, da base, do meio, do topo, sempre, né, cara? Nunca para. Eu falo para muita gente, tá, que hoje eu só cheguei aqui porque, cara, eu tive muita gente boa. Eu sempre falo, tá, que Deus sempre foi generoso comigo, tá? Ele sempre colocou gente boa na minha vida. Cara, e assim, às vezes não era gente competente, mas era gente boa, que eu tornei ela competente. Pessoa com vontade, pessoa com disposição. Então esse para mim, tá, não tenho dúvida que o meu sucesso tá na equipe que me ajudou a chegar onde chegamos. E não adianta hoje tu achar que tu vai criar uma empresa, não vai conseguir ter sucesso se tu não tiver um time forte. Gente boa. Cara, tecnologia é importante, só que tu consegue fazer tecnologia com um time forte. Ah, mas a IA, ela consegue ajudar em muitas coisas, mas se não tiver time forte para te ajudar, tu não vai conseguir. Então, tudo tá ligado a pessoas, né, cara? E acho que assim, então, para mim, essa veia de gente é o grande forte hoje meu, de toda a esfera que a gente tem feito até hoje, tá? E aí, o grande desafio hoje, cara, que eu penso assim, né, Alex, hoje, é tu conseguir ter um método, modelo, né? Modelo, sim, onde tu pega uma pessoa mediana e em pouco tempo transforma ela em uma pessoa alta performance. Quando foi que tu conseguiu enxergar isso? Falou ali com 10, tu já começou a, poxa, podemos escalar, não podemos... É uma questão complexa a questão da escala, né? Sim. Às vezes o cara tem um negócio, poxa, eu vou escalar meu negócio, às vezes o cara quebra o negócio. Quando foi que tu entendeu que era o momento realmente, cara, dá para escalar? Já era Instituto Mix? Não, ainda não. Não era? Não. Qual era o nome? É que na verdade, assim, ó, como é que funciona, Alex? Eu sempre acreditei na educação. Eu sempre acreditei. Tu é o cara da educação com empreendedorismo. Só para ter uma ideia, eu fui para os Estados Unidos, morar lá, e eu cheguei na pizzaria, tá? Na pizzaria. Pedi emprego para pizzaria. Eu cheguei para trabalhar, era um emprego muito bom, entregar pizzas. Só ganhava muito bem. Aí o que eu fiz? Para mim trabalhar na pizzaria, eu falei para ele o seguinte, cara, eu trabalho uma semana de graça para vocês. Uma semana de graça. Se vocês gostarem do meu emprego, me contratam. Uau. Aí ela pensou, tá, Alex? Eu falei, cara, mas assim, ó, eu tenho que aprender, cara, a trabalhar. É minha responsabilidade como funcionário estar bem na empresa, cara. Então, eu teria que fazer um curso. Eu falei, cara, eu vou trabalhar de graça uma semana, eu aprendo e eu entrego para eles. Porque eu acredito na educação. Então, a educação é isso, cara. Eu acho que o colaborador... Tu viveu isso na veia, né? Isso. O colaborador, quando ele entra numa empresa, cara, é interesse dele se educar rápido, estar estruturado para a empresa, para atender o que a empresa pede para ele. Então, quando eles não têm isso, a gente cria isso, que é a formação, tá? Então, assim, acho que para mim é uma coisa que eu já vim de essência, isso foi muito claro para mim. Isso é uma coisa do teu DNA, né? Isso. Tá na raiz do Instituto Mix. É. Não, mas aí, porque assim, quando o cara olha, por exemplo, o cara olha o Alex Cavaleiro hoje, o cara olha o Instituto Mix, poxa, mais de 600 franquias, 600 lojas, né? Uhum. No Brasil todo, é um game absurdo, sim, fora do comum, fora da realidade totalmente. Só que o cara não vê esse bastidor lá atrás. Sim. Esse bastidor de construção do Instituto Mix, uhum, ele foi uma coisa tua, cara. Sim. Através da educação a gente consegue transformar a vida das pessoas, muito parecido com o que a Unesc faz, sim, também. Só que eu acredito que o Instituto Mix, numa questão de mais profissionalização, sim, né? Mais preparar esse colaborador para o mercado de trabalho, preparar ele para uma outra demanda, né, Alex? Eu queria que tu falasse para a gente também, e é difícil, né? Uhum. Como é que vocês fazem, como é que tu faz aqui para fazer o Instituto Mix ser essa empresa de alta performance que ele é? Legal. Porque tocar 600 franquias, sim, e fazer com que elas funcionem é um negócio... para mim, assim, ó, difícil. Alex, eu tenho uma visão, tipo assim, ó, que é muito nítida para mim. Cara, eu tenho hoje, dentro de uma empresa, várias funções. Cara, várias funções. Você é vendedor? Cara, qual o meu melhor vendedor? Cara, o Alex é o meu melhor vendedor. Vamos usar uma outra lógica do esporte, Alex. Cara, futebol. Sim. Se eu tiver dentro de um clube, o meu melhor atleta... Teu camisa 10. Cara, camisa 10. Cara, eu vou copiar o que aquele cara faz muito bem. E todo atleta que entrar no clube, eu vou fazer preparação para que ele seja igual aquele cara.
lógica de alimentação, disciplina, método, transformar aquilo ali num método para mim transformar todos os caras que vêm aqui para ser igual aquele atleta ali. Cara, é simples? Não, mas não é impossível. Então, o que eu fiz? Eu peguei a rotina dos meus melhores vendedores e construí uma formação para aquilo ali. E aí eu chamo isso de certificação. Então, nenhum colaborador trabalha dentro do Instituto Mix nível Brasil sem ele passar por uma certificação. Tem que passar por um treinamento. Treinamento. Cara, é básico, isso é básico. Bom. Ele passou aquele treinamento, aí ele vai entrar na prática. E aí eu costumo dizer hoje que assim, ó, todo conhecimento ele passa por 4 fases de aprendizagem. A primeira é quando tu contrata uma pessoa, cara, ele entra perdido na tua empresa. O cara chega sem saber nada. Aí eu faço o quê? A certificação. A certificação, ele teve acesso a um conhecimento. Ali ele sabe o quanto ele não sabe. Interessante. Cara, é uma fase mais importante. Cara, o cara sabe o quanto ele não sabe. Descoberta, né? Cara, pô, olha a quantidade de coisa que eu tenho que saber, mas ele não sabe aquilo ali. Aí ele entra para a terceira, que é o quê? Que é a parte prática. Cara, existe 10 passos da venda. Pô, agora eu vou tentar, no meu dia a dia, colocar os 10 passos da venda. Mas alguém me falou que existe 10 passos da venda. Então ele começa a colocar a terceira fase. E a quarta fase é quando adquire a cultura da empresa. Que é a parte mais importante do negócio. Que daí, cara, tu não sabia de nada, aí tu ficou sabendo quanto tu não sabe, aí tu começou a colocar em prática aquilo que tu não sabia, e aí tu começou a desenvolver um hábito, que é a cultura da empresa. Só que, infelizmente, muitas empresas não têm esse método, não respeitam isso. Eles já contratam o cara e largam dentro do negócio e quer que o cara saia performando. Sim. E não vai acontecer isso. É difícil. Não vai, cara. É difícil porque, por exemplo, como é que esse cara, como tu falou, até esse cara chegar no ponto da cultura da empresa, ele já se alimentou de muita coisa. Sim. Né? Ele já bebeu muita água. Então, tu imagina esse cara chegar dentro de uma corporação qualquer, o cara já dá a camisa 10 para ele e vai lá, resolve, te vira. Isso. É como se fosse realmente um time de futebol. É essa a mentalidade. Esse processo que vocês instalaram aqui dentro do Instituto Mix, tu acha que ele é difícil de replicar em outras empresas, em outros segmentos? Não. Mas por que as empresas não aplicam? Cara, eu investi alguns milhões para ter hoje uma plataforma de ensino que é usado na rede. Eu vou te mostrar ali em cima depois. Cara, que é assim, que é o quê? Que é, cara, conhecimento, tecnologia. Então, assim, a inspetora do bem-estar, para mim, hoje, ela é a pessoa que faz a limpeza da empresa, tá? Sim. Para mim. Cara, ela é uma função Essa colaboradora é importante. Cara, muito importante. Então, o que ela faz dentro da empresa? Cara, ela faz a limpeza, é a inspetora do bem-estar mesmo. Sim. Só que muitas vezes eu contrato essa pessoa no Brasil todo, cara. Ela não é que ela, não vou dizer que não é nem descartável, né? Mas ela não é vista como um cargo de importância, Sim. como um cargo relevante para que aquilo funcione, né? E eu faço o quê? Cara, ela recebe uma certificação. Cara, ela é treinada para fazer aquela função. Uau. Aí as pessoas falam, pô, mas como assim treina? Sim, treinada, cara. Pô, se tu treina essa colaboradora da limpeza, imagina o teu comercial, o cara que vai fechar a venda do melhor contrato para ti. Então, assim, como é que ela faz? Cara, ela passa por uma certificação, onde eu falo para ela assim, cara, você tem que limpar o banheiro e você não pode usar a mesma água, o mesmo pano para limpar a cozinha. Cara. Uau. Por quê? Porque existem bactérias, cara. Então, sempre você faz com... Então, ela tem que fazer uma certificação, cara. Já tem um padrão até nisso. Às vezes, elas não sabiam ler e escrever, cara. O que eu fazia? É vídeo treinamento. Vídeo treinamento. Então, elas viam o vídeo, na hora da prova, uma pessoa chegava lá e fazia o questionamento. Cara, se você pegar hoje o pano do banheiro, você pode ir para a cozinha? Não, eu não posso, porque o vídeo diz que eu não posso, tem bactérias. E respondia, no final a gente dava um certificado para ela, cara, fazendo a formatura dela, cara. Cara, essa pessoa se apaixonava pela empresa. Exatamente. Lá do bairro dela, ela trazia um monte de aluno para nós, cara, porque ela falou, cara, nunca ninguém investiu em mim, cara. Transformava a vida daquela pessoa, né? Isso, então assim... Automaticamente ela vestia ainda mais a camisa da então, instituição. Então a educação eu acho legal, porque assim, a educação tem o poder de transformar a vida das pessoas. Tu acha que esse cuidado que vocês têm, tu tem, né? Que o Instituto Mix tem. Eu acho o máximo, assim, o Instituto Mix, realmente ele tem uma cultura e uma mentalidade diferente da maioria das empresas, né? Sim. A maioria das empresas, ela pega esse cara, coloca esse colaborador lá, meu irmão, te vira aí, me dá resultado. Vocês têm esse cuidado com a pessoa. Tu acha que talvez esse seja o grande viés do Instituto Mix, como legado, como... Sim, sem dúvida. Eu tenho essa frase aqui, ó, Alex, tá na porta da minha sala, que é minha sala, tá? E aqui tem essa frase aqui, ó. Cara, isso aqui resume o nosso negócio, tá? Cuide das pessoas, da qualidade do ensino ou dos produtos. Se a tua empresa tem um produto, do produto. E dos lucros, nessa ordem. Então, cara, Alex, mas como que eu traduzo isso para o meu franqueado? Eu falei, cara, se o meu franqueado quiser... Cara, primeiro, se ele pensar no lucro,
ele vai contratar mão de obra mais barata, Exatamente. vai ter uma infraestrutura mais barata, que vai entregar um péssimo serviço. Cara. E aí ele não consegue ter recorrência, ele não consegue ter relevância, porque o curso que ele fez não vai transformar a vida das pessoas. Então o que eu faço? Cara, eu cuido das pessoas, da qualidade do ensino do meu curso, tá? E depois vem os lucros. Porque se eu fizer isso bem feito, cara, é aquela questão, hoje nossos cursos, eles transformam a vida das pessoas na educação. Porque às vezes eu entrego uma formação para as pessoas, cara, que é um instalador de ar-condicionado, é uma pessoa às vezes que perdeu o emprego, cara, ele está às vezes no seguro-desemprego. Ou fora do mercado de trabalho, né? Ou tá fora, uma cabeleireira, manicure, maquiagem, então são pessoas, cara, eles têm que ter uma empregabilidade muito rápida. E a gente, em curto espaço, a gente consegue fazer ela ter uma renda e ter então assim, então é uma preocupação que a gente tem. Então por quê? Preocupar com a qualidade, cuidar das pessoas é qualidade. Então isso para mim é uma coisa que eu deixo lá na porta, para mim nunca me esquecer. Para nunca te esquecer, né? Como se fosse... meu mantra. É um mantra teu e é bacana, tu tocou nesse ponto, né? Nós tivemos agora recentemente com o pastor Evandro ali da Y Veículos, né? Sim. E ele falou uma coisa assim que me marcou bastante, né? Que foi de você amar as pessoas e usar as coisas. Sem dúvida. E a gente vive numa sociedade hoje onde as pessoas, amam as coisas, amam o bem, amam, enfim. E tá tudo certo, eu acho que não tem problema nenhum, né? Você ter as coisas, você ter bens, você ter posses, mas essa visão que vocês têm de cuidar das pessoas, mas cuidar realmente na essência, né? É um funcionário, é um colaborador, ele presta um serviço, mas eu cuido muito dele, cuido de uma maneira diferente. Quando tu olha para tudo isso aqui, Alex, quando a gente olha para o Instituto Mix, é um negócio enorme, 600 e quantas hoje? Cara, a gente tem hoje 1.070 operações de educação no Brasil. No Brasil, mais de 1.000. Mais de 1.000. Aí tu fala, pô, Alex, mas o que é? Cara, eu tenho hoje universidade, eu tenho cursos profissionalizantes, eu tenho escola técnica, eu tenho escola de ensino médio. Então eu tenho 1.070 operações no Brasil hoje, tá? De educação. Cara, muita coisa, tá? Só que assim, cara, hoje tudo, como diz o livro da guerra, comandar poucos e comandar muito é uma questão de controle. Então, cara, eu tenho tudo hoje na minha mão. Eu sei quantos leads entram por dia, qual a conversão, quanto custa um lead, eu sei os números de evasão, eu tenho todos os indicadores, depois eu vou compartilhar contigo. Cara, porque assim, tudo é gestão, né? Tudo é gestão. Tu tem essa gestão na palma da mão, né? E Alex, quando a gente olha, quando tu olha para trás, daquele cara que começou tudo isso aqui, obviamente tu tinha uma visão, né? Não tem como o cara construir tudo isso daqui sem ele ter uma visão. O que passa na tua cabeça? Qual é o sentimento que vem no coração do Alex quando ele olha aquele cara que começou lá na primeira loja, na segunda loja, na terceira loja, até chegar nesse game de hoje de mais de 1.000 franquias que você tem, mais de 1.000 lojas abertas em todo o Brasil, carregando a marca do Instituto Mix? Cara, eu fico feliz, muito feliz por conquistar tudo isso, né? Só que assim, uma coisa que eu acho legal, Alex, assim, o empreendedor, eu acho que ele tem que ter uma visão. E ele, assim, ele tem que enxergar coisas que muitas vezes as pessoas não enxergam. Então, cara, hoje tu vê esse ambiente aqui, esse lindo, pô, me sinto muito bem nisso aqui. Só que antes de eu comprar isso aqui, eu já imaginava isso aqui, cara. Eu já imaginava como ele é, cara. Porque, cara, eu memorizava isso. E aí isso me fazia acordar cedo, me fazia trabalhar mais, me fazia ter disciplina. Então é isso que nós precisamos muitas vezes do empreendedor, né, cara? Cara, ele tem que imaginar o que ele quer da vida dele, cara. O que ele quer como conquista, não é só financeiro, mas conquista, cara. Quantidade de pessoas vão impactar, Então, assim, isso tudo que a gente fez, tu conheceu também a UCIM lá, semana retrasada, lá na Nova Veneza, né? A Universidade Corporativa, que é um lugar fantástico. Quando eu levei a primeira vez meus master franqueados, que são meus executivos no Brasil, lá para conhecer, eles olharam para aquilo lá e falaram, Alex, tu tá ficando louco, cara. Cara, o que vai fazer aqui? Não tem nada aqui, cara. E eu falei, cara, aqui eu vou transformar a Universidade Corporativa, onde nós vamos formar milhares de líderes pro Brasil todo. Já tinha essa visão. E aí eles, cara, tu é louco, vai lá ver hoje. Cara, eu tinha visto como é aquilo lá na minha cabeça. Cara. Era só questão de tempo, né, para a gente chegar lá. E graças a Deus, com muito trabalho, a gente fez isso. Então acho que é isso, a gente tem que ter objetivo na vida da gente, né, cara? E, cara, e imaginar as coisas, memorizar, visualizar e correr atrás para realizar, né, cara? Acho que é isso, uma questão que a gente precisa ter, e isso tem todo um impacto. Muito bom, muito bom. Aqui é a sala do chefe. Sim, aqui é a minha sala, aqui onde eu... Olha ali, tem os troféus ali do tênis ali, cara. O Alex é do tênis. É, rapaz, temos que... O que, Alex? Cara, esse aqui foi uma placa que eu ganhei do time, tá? E eles me mandaram para mim, ó, fizeram uma homenagem para mim,
Algumas frases que eu digo sempre, tá? Eu não admito erros velhos, eu admito erros novos, porque a inovação vem através de erros. Cara, é isso que a gente tem que ter, né, cara? Se eles errar, tudo bem, cara. Faz parte, só que eu não admito erros velhos. Eles têm que errar erros novos, porque o erro velho tu aprende, tu pode cometer novamente. Né? Errar de novo não pode, né? Isso aí. Cara, muito legal, muito bacana. Isso aqui são algumas mensagens que a gente tem. Isso aqui, cara. Agora eu vi camisa do Neymar. Isso aqui, ó. Isso aqui o Neymar mandou para nós. Uau. Como nós temos lá dentro do Instituto Neymar, uma escola dentro do Instituto Neymar, né? Nós temos ali, ele manda bola, chuteira para nós ali, algumas coisas ele mandou pra gente. É bem legal. Eles são muito bons, assim, tá? Essa questão, assim, todo ano eles reconhecem a gente e tal. Aqui, ó, mandaram um certificado também. Ó. Que show, Certificamos a autenticidade. Esse documento certifica que a obra abaixo identifica uma peça original e única do artista. Legal, né? Que top. Alex, quando a gente olha para isso, 600 franquias, mais de 600 franquias em todo o Brasil. Fui fazer uma pesquisa sobre o Instituto Mix, 91% de aprovação dos franqueados em todo o Brasil. Sim. Uma nota quase que recorde a nível Brasil. Uhum. Qual é o segredo para chegar nesse nível? Nós temos muitas pessoas que vão assistir a gente e que o cara às vezes quer escalar o negócio, o cara quer expandir, mas ele se assusta quando o cara olha para um negócio desse, o cara fala, cara, eu não vou conseguir chegar nesse nível aí. Qual é o segredo? O que tu atribui o sucesso do Instituto Mix a isso? 91% de aceitação daquilo que vocês cara, fazem. assim, ó, hoje tá 91, né, Alex? Só que não era isso, né, cara? Então, assim, quando eu comecei a ouvir meus franqueados, ou via a experiência, cara, às vezes eles reclamavam, tava 30, tava 40, tava 50. Então, o mais interessante de tudo é tu ouvir uma crítica e não levar pro coração, tá? Tipo assim, então isso é uma das coisas que eu sempre ouvi muito e eu sempre levei muito sério a crítica do meu franqueado, a sugestão dele, tá? Hoje, tudo que nós construímos foi porque eu tenho franqueados exigentes e eles, quando não tá bom, eles reclamam, cara. E eu ouço a crítica, incorporo aquilo ali e eu falo, cara, a gente precisa melhorar. Então acho que isso é uma coisa positiva do franquia também, tá? O franqueado ajuda a melhorar o negócio, ele ajuda a sugerir. Te dá uma direção, isso. né? É quando tu ouve ele e tu busca aquela solução, aquela melhoria que ele pediu, cara, ele fica feliz, cara. Aí assim, então acho que isso é uma das coisas que nós temos hoje aqui dentro hoje, nós não atendemos alunos, porque nós estamos aqui para atender a rede. Sim. Então o que eu falo para meus colaboradores aqui? Eu até criei um nome chique, tá? Eu falei, cara, nós temos que ter honestidade intelectual. Uau. Todas as pessoas que criam, nós precisamos dar nome a elas. Porque eu tenho gestores que eles podem pegar uma ideia top lá de Manaus e falar que é deles, cara. Só, cara, eles não podem fazer isso. Eles têm que dizer, cara, a ideia é lá de Manaus, é o fulano lá que fez isso. Cara, parabéns, trazer esse cara para fazer uma videoconferência conosco, compartilhar o sucesso dele. Porque assim ele vai continuar dando informação pra gente. Honestidade intelectual. Honestidade intelectual. Boa. Gostei. Cara, isso Nunca tinha ouvido. Essa aí nunca tinha ouvido, essa é nova. E assim, e é interessante porque, essa é nova. Faz todo sentido, né, cara? Sim. Então é uma lógica que a gente trabalha e, cara, isso pra mim é uma coisa muito, muito importante, tá? Cara, me arrisca a dizer que talvez nesse jogo de vocês, que é um jogo muito pesado, e as pessoas ficam procurando a fórmula mágica, né? Sim. Poxa, mas qual é a fórmula mágica do Instituto Mix? Talvez qual é o segredo do Alex Cavalheiro? Qual é o segredo do Instituto Mix? E aí tu traz pra gente assim, cara, eu paro pra ouvir o meu franqueado, Alex. Eu paro para ouvir esse cara, se não tá bom eu vou lá e ajusto a rota, eu aperto um parafuso, eu troco um pneu, eu faço alguma coisa. Quando a gente olha isso para um cara do teu tamanho, de ter a humildade, porque às vezes tem um cara menor que ele fala assim, não, cara, sei de tudo, aqui é do meu jeito, vai ser assim mesmo, e aí pega um cara do teu porte com o nível de negócio que tu toca hoje, tu fala assim, cara, eu paro para ouvir o meu franqueado. Se não tiver legal, se não tiver agradando ele, peraí. Será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Tu acha que falta isso no empreendedor, nesse empreendedor, principalmente essa geração de empresários jovens que está vindo agora? Cara, eu acho que assim, muita gente, às vezes, quando ele recebe uma crítica, ele leva pro coração, tá? Isso é ruim. Como é que esse cara faz para não trazer isso para ele? Cara, ele tem que entender que não é pessoal, cara. Eu acho que assim, ninguém abre uma empresa, cara, porque... Tipo assim, cara, todo mundo abre uma empresa com objetivo, né? Sim. Cara, progredir financeiramente, ter um propósito, somar na vida das pessoas, da comunidade, ter relevância, trazer qualidade para a família dele, trazer prosperidade para ele. Então todo mundo abre uma empresa com esse objetivo, cara. Em algum momento, se ele estiver tendo qualquer tipo de dificuldade, ele vai demonstrar algum tipo de reação. Cara, não estou contente com o negócio. O que está acontecendo? Eu tenho hoje, tá, um modelo de transparência muito rígido. Tá?
Porque eu criei um modelo onde eu sei o que o meu franqueado faz todos os dias. Tá? Eu tenho aqui um sistema de gestão onde ele tem uma rotina diária. O franqueado, ele tem uma rotina diária que ele tem que seguir. E eu falo para ele o seguinte, cara, eu garanto o teu sucesso. Garanto. Se você não conseguir ter sucesso, eu compro tua franquia de volta. Porém, você tem que seguir minha cultura. Tá aqui, ó, na rotina diária. Se você não fizer essa rotina, eu não tenho nenhum pingo de responsabilidade. A chance de vai dar ruim. E eu não tenho nenhum pingo de responsabilidade. Sim. Então, assim, então tu faz o que tem que ser feito. E aí eu tenho um sistema que eu tenho eu chamo de relatório de navegação. Mapear o que ele faz dentro da rede. Que horas que ele chega na franquia, que tipo de relatório ele acessa, que tipo de informação que ele faz. Eu sei se ele é um cara estratégico, se ele é um cara operacional. Porque assim, às vezes o empreendedor, tá, ele quer ter sucesso, mas cara, ele não tem estratégia. Cara. Aí assim, aí eu digo que... Cara, quer ir na força abraçar, cara, né? Eu aprendi uma coisa nos Estados Unidos, foi muito legal. Eu morei lá, eu estava trabalhando numa empresa de jardinagem, cortando grama, e eu estava cortando grama, cara. Daqui a pouco chegou perto de uma lagoa, caiu a máquina da lagoa, cara. Eu falei, cara, a máquina cara pra caramba, pô, vou dar um prejuízo. Daqui a pouco chega o chefe, cara. Cara, o cara olhou, eu falei, porra, me ferrei, né, cara. Desliguei a máquina e fui e comecei a puxar ela, né, cara. Tentar tirar na mão, né, cara. Força, pá, e não conseguia, pesada. O chefe veio lá e falou assim, Alex, segura aí um pouquinho. Ligou a máquina, tracionou ela e tirou. Ele falou, Alex, here, you use this, no this. Moral da história, cara, aqui nós não usamos força, aqui a gente usa a cabeça, cara. E é isso, o empreendedor, né? Às vezes ele quer usar na força, quer morrer ali, não vai, cara. Então o cara tem que ter estratégia, tem que ter... Então o que é? Cara, um planejamento. Tipo assim, eu aprendi uma coisa, a cada minuto que você investe planejando, você economiza 10 do operacional, cara. Uau. Entendeu? Cara, tem que ter, cara. Tu não planejou a tua viagem, cara, tu vai ter problema, cara. Então assim, são algumas coisas que eu tenho como visão que pra mim faz muito sentido, né? E faz a diferença pra vocês aqui dentro. E isso, é aquela questão, cultura, né? Cultura. Ah, mas é sorte? Não, cara, não existe sorte. Se a gente pudesse resumir o Instituto Mix hoje, de tudo que vocês fazem, tu acredita que a cultura que vocês conseguiram colocar dentro da operação do Instituto Mix hoje, ela faz com que tudo ande, tudo funcione? Sem dúvida, sem dúvida. Se tirasse a cultura do Instituto Mix hoje, como é que seria isso hoje, sem a cultura que vocês instalaram dentro do Cara, Instituto seria um Mix? negócio sem valor, né, cara? Porque hoje, sem cultura, tu não tem valor nenhum, entendeu? E primeiro que nós não íamos estar performando, nós nunca íamos ter chegado onde chegou, né? Isso pra mim é o que me deixa claro, né? Porque, tipo assim, empresa só CNPJ não tem muito valor, né? Agora tu tens toda uma equipe com estrutura, com estratégia, com relevância, e aí isso tudo gera valor, né? Então, assim, lógico, né? A gente tem, por exemplo, e eu sempre falo assim, Alex, uma das coisas muito importantes, o que nos trouxe até aqui não vai levar nos próximos 10 anos, tá? Tu tem essa visão. Cara, certeza, tá? Certeza. Então a gente tem que buscar sempre olhar para o mercado, se atualizar. Uma das coisas que eu faço que é muito forte, tá? É estudar o comportamento do consumidor, tá? Como que o meu consumidor está comprando o meu produto, o meu serviço? Cara, é mais online? É mais offline? Quais são os canais? Quanto custa? Como que eu perco? Como que eu ganho? Cara, isso é comportamento. Se eu não estudar isso, meu amigo, eu tenho um estudo que depois eu compartilho contigo, nos últimos 15 anos, cara. Cara, 15 anos atrás, a minha venda era 97% offline, cara. Hoje, ela está praticamente 65% online e 35% offline. Tem isso claro. Claro. E eu só tenho offline ainda porque eu monitoro e acompanho e invisto, tá? Porque se eu deixar de fazer, ela vai 100% online, cara. Só que daí o que acontece? Isso é perigoso pro negócio. Sim. Porque daí, cara, se tu tiver um problema, parou de funcionar a Meta e o Google amanhã, minha empresa quebra, cara. E não posso, então eu tenho que ter offline como uma válvula de recurso para se acontecer qualquer coisa eu tenho ainda. E não é só resultado, é cultura também da empresa, né? Então assim, isso para mim são coisas que eu não tenho dúvida. Ah, mas como que o cliente está consumindo o curso hoje? Ou o serviço que a gente tem? Cara, ele consome hoje uma boa parte dele online, mas ele também quer presencial. Principalmente a parte profissionalizante, hoje ele quer ir na escola para vivenciar, ter uma experiência, ter acesso à profissão. Algumas áreas, por exemplo, assim, a IA não vai tirar, né? Então, por exemplo, cortador ou um cabeleireiro, a IA não vai tirar esse profissional, cara. Porque tu não vai sentar na cadeira e dali para um robô cortar a tua cabeça, né? Sim. Tem alguns serviços que vão se manter, mas tem outros que... Sim. Então, cara, esse cara não vai substituir. Sim. E ele não vai, esse cara não aprende num curso, no celular aqui, aprende, pega a tesoura assim, ele vai pegar a tesoura. Não. Ele tem uma sala para ter segurança. Então tem coisas que não vai se substituir por IA. E Alex, quando a gente olha para os próximos 10 anos,
Se a gente fosse falar assim para os próximos 10 anos, o que tu acha que esse mercado da educação, esse mercado dos cursos, esse mercado da tecnologia, o que a gente pode esperar? O que as pessoas podem esperar quando a gente fala para um game de futuro aí? Cara, assim, Alex, eu digo o seguinte, eu sou um pragmático contra isso, e o cara que falar o que vai acontecer por 10 anos não vai adivinhar com certeza, tá? Pra minha visão, assim, cara, eu sei que vai mudar muito rápido. E aí o que eu falo? Cara, eu vou estar bem daqui a 10 anos. Mas como tu sabe? Cara, porque eu me atualizo muito rápido. A minha empresa, ela se atualiza muito rápido. Eu estou sempre antenado no comportamento do cliente, como ele compra, como ele consome, como que ele entende. Então, cara, eu me atualizo muito rápido. Então, assim, quem fizer isso vai estar bem. Esse cara não vai sofrer. Cara, ele vai passar por mudanças, né, cara? E às vezes a mudança para muita gente é um sofrimento, né, cara? Desafiadora, né? Isso faz parte da minha rotina, entendeu? A mudança em tudo que eu faço. Cara, faz parte da minha rotina. Eu me adapto muito rápido a isso. Agora, a empresa que não tiver isso como cultura DNA, cara, pode pagar um preço muito caro, tá? A IA tá vindo aí agora, tá? Eu tenho falado que a IA vai transformar muita gente milionária e vai tirar muitos milionários e vai quebrar, cara. Isso, cara, é certeza, tá? Certeza. Alex, mas por quê? Cara, não adianta. Isso é uma mudança que vai ser muito forte. Só que, cara, ela entrega, quando tu saber usar aquilo de forma adequada, cara, ela te ajuda a resolver 1 milhão de coisas. Um exemplo é o seguinte, eu recebo por dia, 10 mil pessoas querendo comprar do Instituto Mix. Uau. Impossível humanamente atender, cara, essas pessoas. Não dá. Como é que tu teria 10 mil atendentes? Cara, não é impossível, cara. A IA me ajuda a fazer isso. Eu atendo todos os 10 mil no mesmo segundo e eu tenho um atendente digital, especialista para atender. Eu atendo todos eles rápido e atendo bem. Qualifico eles e coloco para um especialista meu atender. Ele tem uma agenda dele que ele recebe lá. Então, cara, isso o que é? Usar a IA para otimizar o negócio. Incluir a tecnologia. Sim. E acelerar o processo do dia a dia. Só que, cara, eu tenho que ser uma IA que gere uma experiência positiva. Que não seja uma coisa fria. Porque as pessoas falam muito a questão da IA que é robótico, né? É muito robótico, muito automático. A minha IA tá no meio do atendimento, tu pergunta para ela assim, ó, quero comprar banana. Se eu estiver no meio do atendimento hoje para comprar uma coisa e eu quero falar isso pro vendedor, o vendedor vai fazer o quê? Vai mandar a puta que pariu, né, cara? A minha IA fala assim, olha, me desculpe, senhor, se você quiser comprar banana, procure o supermercado na área de frutas. Agora, se você quiser falar sobre o item tal, eu tô aqui para te ajudar. Cara, educação, cara. Entendeu? Então eu não tô tendo uma coisa fria. Isso é IA, entendeu? E aí, mas não gosto. Cara, gosta ou não gosta, o mercado muda. Mas... é aquela questão. Então, assim, são transformações que todos estão passando. E aí, assim, então eu acho que a única certeza que a gente vai ter é que vai mudar cada vez mais rápido. Eu acredito também. Tá? E aí, meu amigo, aqueles que estiverem preparados para essa mudança, vão surfar uma onda legal. Com toda certeza. Alex, quando olham o Alex, né, e eu tenho algumas pessoas que são próximos, os caras me perguntam assim, pô, o Alex Cavalieri é inteligente mesmo, pô, o cara tem um negócio de educação daquele tamanho. Quando o cara olha pra ti, ele te vê numa prateleira, tipo assim, pô, o cara é o líder em franquias em Santa Catarina, tu é uma referência, mas nem sempre foi assim. Quando a gente olha lá pra trás, pro Alex que começou, esse cara o Alex tinha um sonho, né? Ele tinha um sonho, ele tinha uma visão. Quais foram os maiores desafios que tu encontrou nesse início de jornada? Cara, assim, ó, eu acho que o maior desafio que a gente tem hoje, tá? Principalmente quando tu cresce, cara, é assim, ó, estar preparado para as mudanças rápido em alguns aspectos, né? Então, por exemplo, assim, vou dar um exemplo. Quando eu tinha 50 franquias, eu tinha desafios. Quando eu fui para 100, eram outros desafios. Quando eu fui para 500, é outro desafio. E aí, né, cara, tu crescer organizado, tá? Porque esse é um dos grandes desafios que eu vejo, assim, Alex. Hoje, assim, ó, eu vou dar um exemplo. O cara hoje, eu vejo pessoas hoje no meu segmento que tem 50 franquias hoje, tá? Os caras nunca se preocuparam com o futuro. O que está acontecendo com eles hoje? Eles estão virando meus clientes. Por quê? Porque eles não conseguem mais sobreviver sem o que eu tenho hoje. E aí, para eles criar toda a estrutura que eu fiz, eles não conseguem mais, cara. Não tem tempo, não tem recurso para isso. Então, para eles é muito mais barato contratar a solução que eu tenho para eles. Então, meus concorrentes estão virando meu parceiro hoje. E tudo bem, faz parte. Mas é assim, ó, mas aí o que acontece? Cara, teve algum momento, né, Alex, que eu não precisava ter feito isso, cara. Sim. Não precisava, cara. Porque até o cara pensar assim, poxa, eu tenho aqui 50 franquias, 50 lojas, tá tudo bem, tô Cara, tendo um resultado legal, tá bacana. Minha vida tá legal, tô curtindo, tá coisa. Só que daqui a pouco veio a mudança. E aí, cara? Porra. Então, o meu desafio foi sempre estar subindo a barra do meu negócio, cara.
Subindo a minha barra e aí não olhando para os meus concorrentes, tá? Que isso é uma coisa interessante, tá? Muita gente fala, cara, olha só, eu estou aqui com 5 concorrentes, cara, estou acompanhando eles, tá todo mundo igual, tá tudo certo, beleza, cara, tá legal, cara. Só que assim, eu nunca acompanhei o concorrente, eu acompanhei o mercado, cara. Tu não olha pro teu concorrente, tu olha pro mercado. Cara, como é que o mercado tá comprando? Como é que o mercado tá consumindo? Então, cara, a minha barra sempre foi comportamento de pessoas, cara. O mercado. O mercado. Cara, as pessoas não querem mais hoje, tipo assim, sair de casa às vezes fazer uma compra. Sim. Só que para isso eu tenho que ter um link de pagamento. Nós montamos fintech. Quando veio a pandemia, fechou lotérica, fechou tudo. Como é que o cara ia receber uma parcela de um curso? Não recebia, cara. O meu eu mandava link WhatsApp. O cara pagava pelo link do WhatsApp. QR Code. Ninguém tinha isso. Eu estava preparado. Mas por quê? Porque eu estava olhando o comportamento de cliente já em 2017. Eu comecei um estudo de comportamento, como você consome, Então isso é uma coisa que eu acho que é importante para quem empreende, não estar preocupado com, às vezes, só o segmento dele ali, tá? Mas se preocupa com o mercado, comportamento de cliente, como ele consome, como que ele busca, como que ele adquire. Como é que esse cara cresce organizado, Alex? Na tua visão, como gestor, o crescer organizado é o quê? Cara, eu acho que assim, primeiro, tá? Tem a questão de equipe, tá? Cara, como que você trabalha a parte de educação da tua equipe? Você tem uma cultura de formação, você não tem essa cultura organizada. Se tu não tiver organizado, tu não vai crescer, cara. Tu não vai crescer, tu vai aumentar os problemas, tá? Tu vai multiplicar problema, tá? Então, acho que primeiro a parte de equipe e formação, tá? Esse é um ponto. Tá? Segundo é a cultura, né, cara? Cara, qual é a cultura do teu negócio? É uma cultura que tá só na parede lá ou tá na cabeça das pessoas, tá incorporada? Vivem aquilo, né? Vive aquilo lá. De fato. Então, acho que é outra questão, cultura, tá? Então, assim, cara, sem cultura ninguém cresce. Ou cresce, vai voo de galinha. Porque voa aqui, cai ali. Porque não vai conseguir chegar ao tamanho que é necessário para o negócio. Então, acho que são gatilhos necessários para a pessoa ter organização. Eu vou mostrar para vocês aqui agora. Imagina. Uma que eu tenho de formação. Ela é white label, ela serve para várias pessoas. Mas, por exemplo, aqui é uma... Eu tenho aqui a marca da Alcim. E aqui eu tenho um curso, tá? Que eu adoro esse curso. Esse aqui é o Inspetor do Bem-Estar. Aquilo que eu falei ali, tá? Então, assim, o que ela vai? Ó, quer ver? O que ela aprende nesse curso, tá? Ó. Ó. Quer ver? Eu tenho aqui só. Meu, que massa. Que legal. Vê, pega aqui, ó. Só até ó. Um ambiente bem organizado e limpo. E eu usei uma lógica bem simples, bem humilde para a pessoa que está na ponta conectar. Tá? Pois, além de influenciar na imagem profissional, transmite a todos uma boa impressão. Além de criar uma boa imagem da escola, estar muito bem limpo todos os dias. Ela assiste vários vídeos, tá? Aí no caso, eu assisti esse vídeo, tá? Mas se eu não tivesse assistido, ela é obrigada a assistir o vídeo, ela não consegue avançar. Lucy, para exercer a Então ela é obrigada a assistir o vídeo e absorver o conhecimento. Tá. Aí sim, Carol. Ó. Senão não passa. Aí não passa. Aí chegou aqui, por exemplo, ela começa agora a prova, tá? Ela vai perguntar, quantos alunos do Instituto MIC já formou até hoje? Mais de 150 mil. Acertou. Muito bom. Tipo assim, cara, são perguntas óbvias, mas é que é para saber a pessoa tá prestando atenção. Ó, então, no final, tá? Fez o curso. Ó, fechou. Aí ela ganha um certificado, tá? Aqui, ó, ganha um prêmio. Aqui ela tem uma competição, que ela compete com ela mesma e ela tem um certificado. Aqui tá o certificado dela, tá? No caso, como eu fiz o curso, tá? Ó, certificamos que Alex Cavaleiro concluiu o curso de aproveitamento inspetor do bem-estar no dia 18 de junho, com carga horária de 2 horas, composto pelos seguintes módulos: mídias online, mídias sociais e inspetor do bem-estar e suas atividades. Que legal. Cara, pronto. Gestão eficiente, ela imprime isso aqui, a gente faz uma formatura, bota uma beca nela na escola, faz ali, posta na mídia social. Cara, é uma experiência da vida da pessoa, que é uma pessoa que geralmente às vezes não vai ter condições de ter uma formação em graduação. Tal. Então, assim, acho que é isso, né? Quando fala em investir nas pessoas, é fácil falar, né, cara? Difícil é entregar, né, cara? Tu demonstrar. E aí, assim, então a gente investiu numa estrutura que tem tudo isso já, lógico. Eu gastei alguns milhões para botar aqui, isso aqui rodando, do jeito que tá hoje, mas tem muitas pessoas. Eu criei um curso agora, cara, que é um curso sobre programa de formação em IA para líderes. Até comentei contigo. Só para liderança, exatamente. Só para liderança. Então, assim, esse aqui é um produto, cara. Olha só.
Tá aqui, ó. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Cavaleiro, CEO do Mix. Estamos aí começando mais um programa de formação de IA. Ó, já fiz isso aqui, agora foi pro próximo. Ó. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui hoje, tá? Para vocês. Bom, primeiro pessoal, eu vou trazer aqui um exemplo, tá? De uma pergunta. Existe o diagnóstico, tá? O problema é ela não adivinha as coisas. Existe o diagnóstico, tá? O problema não é a IA, o problema é a falta de contexto. Então, quando vocês perguntam, me ajude, como vender mais, faça um plano. Cara, a IA não funciona dessa maneira, porque ela é muito genérica. Ela vai ter perguntas muito genéricas e ela não consegue pensar dessa forma. Então, a gente precisa trazer o contexto. E aí eu quero que vocês entendam, pessoal. Égua sempre com o nível de exigência para que esse cara não fique acomodado. Cara, muito legal. Legal, né? Muito massa. É assim, aí é um exemplo, né? Sim. Que a gente tem hoje. Um dos produtos, né? Isso. Meu, muito top. Muito legal. Se puder contribuir, olha que legal que aqui ele também se abastece de natureza. Não, ele é o cara, ele é o cara, Ele não fica sem natureza, ele é o cara né? da natureza. Não tem como Ele o é cara, o cara da não tem como o cara não ficar inspirado para trabalhar com uma vista dessa. Como é que o cara não vai ter? Super Como é que o cara não vai estratégico, desenvolver né? IA, não vai desenvolver as coisas com uma vista dessa aqui? Tu tem um privilégio. Eu acho que é um privilégio. A tua operação aqui e tu tem a tua casa do lado ali. Isso Sim. foi pensado isso? Tudo pensado, tudo pensado. Foi tudo pensado. Sim. Olha só. Tá vendo aqui, cara? Aquele portal lá, tá vendo? Ó? Retinho aqui, ó. Da minha mesa, minha visão aqui, cara. É, meu Deus. Entendeu? Caramba. Geometricamente pensado para se conectar, pensar. Aquilo lá são 2 coqueiros que eu plantei, que veio da Ilhas. Que na época do Catarina eles caíram, tá? Com o vento Catarina que deu na época, né? Sim. Caíram. Lembro. E depois eles cresceram torto, tá? Aí eu fiz o quê? Arranquei eles e replantei eles em formato de portal, né? Olha como é que ficou bonito, né, cara? Meu, Ficou bem que legal. lindo, cara. Então, Cara, eu falo assim, ó, isso... E pesca ali também. tem pesca. Tem. Isso que tu vive aqui, Alex, para muitas pessoas, é uma benção de Deus, né? Nós sabemos que é uma dúvida, benção de Deus. Sim. Nós te conhecemos, sabemos que tu é um cara que tu é humilde de coração, tu sabe o teu tamanho como empresário, tu sabe o impacto que tu causa na vida das pessoas e no ecossistema empresarial, não só de Araranguá, mas de Santa Catarina e do Brasil todo. Mas quando a gente olha para isso daqui, cara, qual foi o preço que tu, a tua família, as pessoas que estão junto contigo, tiveram que pagar lá atrás para que vocês pudessem viver isso aqui hoje? Legal. Cara, assim, eu acho que isso aí, né, Alex? Tu também teve uma experiência na tua carreira como atleta, né, cara? Tudo tem um preço, né, cara? Então, assim, com certeza, no momento que eu tive que expandir a marca, cara, eu fiquei semanas fora, longe da família, longe dos filhos. Então, assim, cara, nós pagamos um preço para estar aqui, né, cara? Só que eu acho que isso aí, cara, nada na vida da gente, a gente consegue ter sucesso sem ter esforço. Sem, às vezes, ter que abrir mão de algumas coisas. Então, assim, eu tive que abrir mão, às vezes, de estar perto da família, abrir mão perto dos filhos, ter que buscar eles nas escolas, fazer muitas coisas. Então, assim, cara, é o preço que a gente paga, né, cara? Mas, cara, tudo tem um significado na vida, né? Então, Sobre pessoas. isso, é isso aí. É o mais legal. Então tem que ter o preço, cara. Só que a gente sabe que, cara, isso aí, aí que entra a questão da estrutura, né, cara? Cara, uma estrutura de uma esposa, dos filhos, para estar ajudando, para estar suportando. Porque quando chega, às vezes, cara, com um monte de problema na cabeça, por mais que tu ache que não, mas, cara, eles estão ali, um abraço, um sorriso, isso aí te dá um conforto para te preparar para outra barra, né, cara? Então isso foi momentos desafiadores, tá? Sem dúvida. Tive momentos muito desafiadores, tá? Que para mim são, com certeza, muito importantes, tá? Mas, assim, eu acho que isso aí é uma... Assim, eu agradeço sempre a Deus, tá? Por isso, tá? E eu sempre falo assim, Alex, é o seguinte, cara, nas minhas orações, eu sempre peço para Deus para Ele me usar como instrumento dele para entrar na vida das pessoas, para fazer delas pessoas melhores. Cara, isso eu faço todo dia oração. Tá? E eu peço também nas minhas orações que eu me torne uma pessoa sábia, que Ele me torne uma pessoa forte, que Ele me dê fé. Só que como que Ele me transforma hoje, Alex, numa pessoa sábia? Ele vai gerar obstáculos na minha vida. Ele vai fazer eu sofrer, ele vai fazer um monte de obstáculos. E aí, cara, eu tenho que entender que quando vem algo difícil para mim, cara, minha ignorância não permite, mas Deus sabe o que quer de mim lá na frente. E eu tenho que ter o quê? Cara, equilíbrio. Maturidade. Equilíbrio emocional, maturidade, saber que aquilo é um processo. Então, cara, as coisas mais impactantes que eu tive na minha vida foram nos maiores desafios que eu tive na minha vida. Só, cara, naquele momento, tá, muita gente fala, pô, Alex, e aí, cara? Eu falei, cara, naquele momento,
o que me manteve firme foi a fé em Deus. Porque às vezes tem pessoas, cara, que, cara, é muito mais inteligente que eu. Perderam equilíbrio, desequilibraram, perderam muitas oportunidades. Por quê? Porque, cara, eles queriam ser inteligente e achar uma lógica para aquilo ali. E muitas vezes não existe lógica. Cara. Ou fácil, né? Cara, fé. Esquece tudo, cara. Tenha fé e faz o que sabe fazer melhor. E é isso que eu acredito muito, tá? Muito, muito em Deus por isso. Hoje, se tu falasse assim, Alex, o que te trouxe você aqui? Cara, foi minha fé em Deus. Sem dúvida, porque, cara, nos momentos mais difíceis, é a única coisa que te mantém em pé é a fé. Tu acha que esses dias difíceis que o Alex teve, e não foram poucos, foram muitos, né? Sim. Esses dias difíceis, eles te forjaram a ser o empresário que tu é hoje? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Eu vivenciei, então, uma das coisas mais difíceis da minha vida, cara, foi aqui, ó, ali naquela rua ali, ó. Eu e meu filho jogando tênis. Não sei se cheguei a comentar contigo essa história. Eu e ele agora em fevereiro, foi do dia 30 de janeiro. Jogando tênis domingo à noite, saindo dali, de boa. Ele nunca vai de bicicleta, mas aquele dia ele foi de bicicleta, e aí eu tava de quadriciclo, eu atravessei a rua, e ele tava comigo, cara, quando ele foi atravessar, passou uma moto a 130 por hora e pegou ele de bicicleta. Meu Deus. Cara, jogou ele, tá, 15 metros. Cara, puta, eu fui lá, peguei ele quase morto. E ele, botei do lado da pista, cara, saindo sangue pela boca. Cara, pensa uma cena, tá? Ele gritou, ele falou, pai, não me deixa morrer. Cara, eu levantei a mão para Deus e pedi, Deus, não leve meu filho. Cara, só um milagre. Tá? E aí ele trouxe, eu levei pro hospital, tá, cara, graças a Deus saiu dali, tá? Mas assim, um momento difícil, cara, passa. Cara, mas o que acontece? Eu fiquei com aquele ali pensamento, falei, cara, será que... Tipo assim, uma coisa, tipo assim, o que eu vi ali, cara, nenhum pai, não desejo para nenhum pai, cara. Uma das piores coisas. Só que assim, fica com aquilo ali, né, cara, porra. E aí, cara? Aí fiquei uma semana, cara. Porra, é forte. Sabia que podia perder, tipo assim, hoje. Aí eu pensei, cara, aí eu comecei a estudar, tá? E aí que entra uma questão, né, Alex, que eu acho que é muito importante, é assim, ó, o conhecimento, ele salva as pessoas, cara. Cara, eu comecei a estudar muito sobre, cara, o que eu passei naquele momento, cara. E aí eu descobri uma coisa que me tirou daquilo ali, tá? Cara, o pensamento, ele não é algo físico, ele é algo virtual. A emoção é física. Então eu falei, cara, Deus salvou meu filho, cara. Então, cara, tem que estar de boa com isso. Isso aqui é virtual, não é mais físico. Se eu deixar isso virar emoção, aí eu não volto mais, cara. Aí, meu amigo, cara, eu posso perder tudo que eu tenho construído na minha vida. E aí eu falei, cara, Deus vai me mostrar lá na frente por que eu passei por isso. Ele tá nisso e botar na mão dele. Cara, então assim, então eu não tenho dúvida que Deus fez aquilo ali, uma aprovação, para me mostrar alguma coisa que eu vou precisar daquilo ali para um momento da minha vida. Então assim, e cara, aí eu tinha duas opções, tá? Ou enxergar onde eu podia ter perdido meu filho, ou onde o meu filho nasceu de novo. E eu falei, cara, eu prefiro ter esse lugar como onde meu filho nasceu de novo. Uau. Então assim, então é isso que eu tive. Então assim, então isso é um momento difícil. Ah, Alex, mas por quê? Cara, eu faço minhas orações e peço para ele me tornar uma pessoa forte. Como que você é uma pessoa forte? Passando por isso, passando por várias coisas. Não só para mim, mas para o meu filho também, para minha família, entendeu? Então tinha tipo assim, algumas coisas que estavam acontecendo com outro filho meu, turbulento, cara, mudou a vida dele, ele já repensou um monte de coisa, já botou a vida. Então assim, então tem coisas na vida da gente que a gente não tem explicação, tem que ter fé, né? E é o que eu acredito, né? Eu acredito, assim, quando a gente ouve histórias como essa tua, né? Que são muito fortes, né? Uhum. Eu digo que são experiências sobrenaturais. Sim. Que as pessoas vivem e que tem outros empresários que também já viveram. Eu me arrisco a dizer que tu nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus te permitiu Sim. passar por isso, né? E tu nunca mais vai ser o mesmo Alex. Sem tu nunca dúvida. mais vai enxergar a vida da mesma maneira. Sem dúvida. Tu nunca mais vai enxergar o teu filho da mesma maneira. Sim. Depois de tudo que tu passou com isso, né? E aí, o que isso traz? Isso te torna e te forja Uhum. um pai melhor, Uhum. um empresário Sem melhor, dúvida. um amigo melhor, um tratamento mais humano com os colaboradores Sim. que tu tem. Às vezes a gente questiona muito essas coisas, né? Uhum. A gente, às vezes, poxa Deus, mas por que comigo? Estou fazendo tudo certo, né? Por que eu tenho que passar por essa aprovação? Às vezes isso é necessário
para que ele transforme o Alex num cara ainda melhor, Sem dúvida. num marido melhor, Sim, num sim. pai melhor, né? E Com assim- certeza a tua relação com o teu filho Sim. mudou absurdamente depois disso, Isso, né? isso. Não, eu sou muito conectado com ele. Cara, a gente é assim, muito junto, tá? E, cara, então assim, juro por Deus, tá? Quando eu peguei ele da pista, com muito sangue na boca, ele cortou a boca pra dentro, tava sendo muito sangue, cara. Cara, eu juro por Deus que eu imaginei que ele ia perder ele. Então assim, cara, Imagina um pai, eu vou perder meu filho, né? cara, então assim, então pra mim, aprovação, e cara, nunca mais esqueço isso aí, tá? E hoje de boa, assim, tá? Claro que, tipo assim, quando tu fala, tu lembra? Sim, claro. Apurar a pai emoção e mexe, tal, né? mas assim, aquilo ali é virtual, não é real, tá? E esse é um problema hoje, inclusive, de muita gente hoje que está entrando em desequilíbrio mental, Sim. porque começa a transformar uma coisa que é virtual em realidade, cara. Cara, tu vive aquilo ali, meu amigo, daqui a pouco tu não sai mais dali, cara. E, cara, então assim, o conhecimento, eu estudei sobre isso uma semana, tá? Estudei. E aí eu digo assim, ó, cara, o conhecimento, ele liberta as pessoas, cara. Os conhecimentos, eles libertam, tá? A dona Cândida, uma pessoa que trabalha comigo aqui, cara, queridíssima, uma pessoa que tá limpando aqui, tá? Um dia eu cheguei conversando com ela, eu vi que ela estava um pouco abatida e tal. Eu falei, cara, o que a senhora tem, cara? Chamei ela para conversar aqui, conversei com ela. Aí ela falou o seguinte, ela falou, Alex, tô ruim. E aí conversando com ela, ela tinha perdido um pai, uma mãe, um irmão. E eu falei, cara, você tá com depressão. Não, você tem depressão, que é uma doença, você tem que tratar isso, cara. Aí na época eu mandei uma pessoa, consultei uma clínica, mandei ela se consultar. Aí passou uns 2, 3 meses, acompanhando ela, chegou aqui, eu falei, daí, como é que tá, tudo bem? Eu sempre chego cedo, ela chega comigo. Aí, como é que a senhora tá? Alex, tô bem, cara. Tô dormindo bem. Então, cara, o que é? Ela tava sofrendo, cara. Uma doença que ela não sabia que tinha, cara. Então, a depressão, infelizmente, cara, é uma doença realmente tem que ser curada. Só que muitas vezes as pessoas, por falta de conhecimento, eles não sabem como buscar a solução para isso. Cara. Então, assim, o conhecimento, cara, ele é um milagre, ele liberta as pessoas, ele cura. Então acho que isso é o legal do conhecimento, né? Essa questão de transformar, né? Massa, muito legal. Muito bom, muito bom. Muito legal se tivesse a foto do filho dele. Tem. Eu acho muito legal, da outra vez que a gente veio, tu mostrou essa frase pra gente, né? E aí eu, como ex-atleta, né, olhei e fiquei viajando aqui, né? E aí eu tive um treinador, Hélio dos Anjos, né? E ele falava muito sobre essa questão do esforço, né? Sim. Do trabalho, do Dona esforço. Cândida, eu falei pra senhora, Dona Cândida, que a senhora tava... Dona Cândida. A Dona Cândida foi a primeira colaboradora que trabalhou comigo, tá? Quantos anos, Dona Cândida? 23 eu fazer mês que vem. 23? 23 anos de Instituto Mix. Isso. 23 anos. Guerreira, tá? Pensa na mulher Firme e guerreira. forte. Tudo forte, graças a Deus. No Eu Instituto... tava comentando, Dona Cândida, naqueles dias que nós conversamos, a senhora falou que tava com depressão, né? Sim. E aí eu comentei com eles que, tipo assim, que a senhora fez um tratamento e tal. Sempre eu chego cedo aqui, né? A senhora é a primeira que chega aqui, eu tô aqui na sala. Eu perguntei, Dona Cândida, como é que a senhora tá? Alex, agora eu tô bem, tô dormindo bem. Graças a Deus. E aí? Tá bem hoje, Dona Cândida? É, graças a Deus. Tá firme e forte. Tudo forte. graças Isso aí. a Deus. Filho dela bom, trabalha né? conosco também, cara? Que bom. Família. Família, né? É isso aí. Cara, a gente olha assim, a gente enxerga o Instituto Mix, ele tem um quê de olhar para as pessoas, que é muito diferente das empresas e das corporações normais. Isso eu acho que é algo único, sabe? Assim, te dou os parabéns, porque realmente eu acredito que faz a diferença. Ninguém constrói nada grande sozinho, Não, né? não. Se o Alex é um grande empresário, é um grande gestor, sim, é um cara que tem uma visão acima da média, ok. Mas tu não ia conseguir erguer tudo isso aqui só, né, Não, Alex? não, Se tu não tivesse gente boa, se tu não tivesse as tuas lideranças, tu é um cara que bate muito nessa tecla, né? De desenvolver liderança, tu tem múltiplos negócios, tu comentou com a gente da outra vez, hoje tem 40 negócios que tem Sim. a tua mão, tem a tua visão, tem a tua mentalidade ali. Se tu tivesse que passar um conselho hoje para esse cara, para esse empresário, para esse empreendedor, esse cara que tá passando por um momento difícil na empresa dele, as contas não estão fechando, as vendas não tá da maneira correta, qual era o conselho que tu daria para esse cara? Cara, eu acho que assim, primeiro, eu acho que tu tens que estar em algo que tu tem que ter amor pelo que tu faz, né, cara? Pra mim é uma das coisas muito importantes. Cara, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Tem que estar no teu DNA isso. Ah, Alex, mas eu faço algo que eu não gosto. Aprenda a gostar. Tá? Eu tive alguns amigos que eles trabalhavam em algo que eles trabalhavam, cara, dava dinheiro, só que eles não gostavam. E eu falei, cara, tu já parou para pensar que tu pode aprender a gostar do teu negócio? Ah, mas como que é feito isso? Cara, tem várias formas de tu aprender a gostar do que tu faz. Tá? Achar a razão, achar motivos, buscar
o que te traz ali, interesse, achar motivos realmente que te fazem fazer parte daquilo ali. Né? Então, acho que a primeira coisa para mim hoje, cara, eu penso assim, você tem que ser apaixonado pelo que você faz. Segundo, cara, tem que encontrar o propósito, cara. O propósito que te faz estar ali dentro. Porque assim, se tu não tiver um propósito, Mariano, cara, nos dias difíceis, cara, tu vai cair, entendeu? Se tu tiver propósito, cara, mesmo nos piores dias, cara, tu tem vontade, aquele brilho, as pessoas que estão à tua volta acreditam. Porque o cara que tá na frente, cara, Mariano, ele tem que ser, ele nunca pode deixar acreditar. Porque o dia que tá atrás, cara, todo mundo desiste, cara. Então, assim, então acho que são coisas que fazem parte, sem dúvida que depois de tu ser apaixonado, tu ter propósito, cara, tu tem que ser disciplinado, tu tem que ter, buscar conhecimento para superar os teus desafios, tá? Porque não adianta, cara. O que eu falei? O conhecimento, ele salva. Só que a ignorância, ela mata, cara. Entendeu? E da mesma forma, o empreendedor, o conhecimento, ele, cara, tem sucesso. Só que a ignorância, ele faz ele quebrar, cara. Buscar ter conhecimento daquilo que tu faz, cara. Ser eficiente, ter disciplina, ter um programa de formação para as pessoas que estão à sua volta, treinamento. Ah, Alex, mas eu não gosto. Cara, tem que fazer. Porque aquilo que eu falei, a cada minuto que você investe treinando uma pessoa, você economiza 10 operacional. Maravilhoso isso. Então, cara... Eu já peguei essa chave para mim. Então, cara, treina. A cada minuto que tu investe em treinamento... Economiza 10 operacional, cara. Uau. Então, cara, faça isso, cara. Isso é um economiza. As pessoas acham que, eu tô perdendo tempo. Não, você está ganhando tempo, cara. As pessoas têm muito essa visão de que quando ela vai fazer um curso, quando ela vai fazer alguma coisa, eu tô perdendo tempo. Sim. Tempo hoje é dinheiro, né? É o ativo mais escasso que nós temos, mais valioso que nós temos hoje, é o tempo. Quando o cara fala, poxa, eu estou perdendo tempo fazendo esse curso, fazendo essa mentoria ou buscando transformação em alguma coisa, só ali você já consegue ter mais ou menos um direcionamento da mentalidade. Eu tenho até uma dinâmica que eu faço com os franqueados, quando eles vão na universidade cooperativa nossa lá, e eu falo sobre a importância do treinamento. Cara, nós temos lá um machado sem fio e eu mando ele cortar. E aí eu tenho um machado extremamente afiado. Eu falo, cara, como é que é? Cara, é bem mais fácil. Por quê? Mas eu tive que investir um tempo afiando isso aqui. Não é ele tá aqui. Então, eu economizo, eu invisto um tempo afiando aqui, mas eu economizo mais depois no trabalho. Entendeu? O dobro ou triplo cortando. Então, é mais ou menos isso, né, cara? Então, quando tu treina, tu economiza no trabalho. Cara. Então, acho que são coisas de empreendedores que, para mim, hoje, quem faz isso vai ter sucesso. Cara. Eu acredito muito nisso. Aí, sem dúvida, né? Tipo assim, que a questão de entender o negócio, as competências que geram, mas assim, para mim hoje, tu pode pegar hoje, Alex, 10 empresários de sucesso. Todos eles têm algo em comum. Todos eles são apaixonados pelo que eles fazem. Sim. Pode ter certeza, tá? Todos eles têm um propósito real no que eles fazem. Tá? De alguma forma, transpira aquilo ali dentro do negócio. Na equipe, nas pessoas que estão à sua volta. E, cara, eles têm uma disciplina. Existe disciplina, existe... Então, se tu pegar o que existe em comum nessas pessoas, é o que todo mundo precisa ter no dia a dia para ter sucesso. Né? E se tu for pro outro lado, pegar quem não tá bem, o que eles têm em comum geralmente? Cara, falta isso. Falta paixão, falta propósito, falta disciplina. E aí fala, cara, o que esses caras têm que eu tenho que ter? O que esses caras têm que eu não posso ter? Se tu conjuntar isso... Tem uma fórmula, tem um método, sim, né? Sim, eu tenho exemplos, cara, reais, que eu tenho hoje franqueados, Alex. Cara, eu tenho franqueados hoje que estavam numa cidade com a mesma marca, com o mesmo negócio, com o mesmo produto. Eu troquei franqueado, botei outro franqueado ali. Depois de 6 meses, a franquia explodiu. Cara. Antes não prestava. Por quê? Cara, foi um processo de venda errado. O cara entrou no meu negócio sem eu ter feito um processo criterioso. Um treinamento. Não, é um critério, perfil, né, cara? Sim. Então, assim, o cara não tinha perfil. E aí, o que é... Pô, será que o mercado deixou de ser bom? Ou virou ser bom de um dia? Não, cara, é gente, cara. A gente com perfil pro negócio. Aí o cara que entrou lá, cara, estava apaixonado pelo negócio, tinha um propósito, estava engajado, tinha disciplina, tinha foco, conseguia engajar o time, cara, vai dar certo, cara. Então, tipo assim, então mais ou menos é isso que para mim faz muito sentido, tá? Quando a pessoa faz isso, vai dar certo, não tem dúvida. Maravilhoso. Campeão, muito bom. Cara, obrigado, tá? Obrigado também, obrigado tá? pela tua colaboração. Opa, eu que agradeço mais uma vez aí, tá? É sempre um prazer. A gente fala que nós temos o privilégio de caminhar, né, como empresário do teu nível, da tua capacidade intelectual, da tua capacidade. Eu acredito que a gente conversa, eu falo com o Xande ali, talvez a visão que você tem a nível de negócio, para expandir negócio, para escalar negócio, talvez seja algo único que nós temos em Santa Catarina, né? Que a gente pensar assim, um cara de Araranguá,
consegue conseguiu transformar o Instituto Mix da forma que transformou a nível Brasil, né? É um negócio assim que foge totalmente do comum e do convencional, e aí a gente começa a se questionar. Mas assim, ó, o que o Alex tem de diferente dos outros empresários? Por que o Alex consegue que os outros empresários não conseguem? Conhecer por dentro, na essência, e talvez esse seja o grande fundamento do Papo de Dono, quando a gente vem na empresa do cara e a gente mostra o outro lado desse empresário, para o colaborador, para as empresas que não conhecem a essência do Instituto Mix, fica bem claro, né? Que vocês têm um padrão bem claro de trabalho no Instituto Mix, né? Vocês cuidam das pessoas, vocês amam as pessoas, vocês querem que as pessoas cresçam aqui. Tu é um cara que é extremamente antenado no desenvolvimento, na evolução, não é um cara que parou no tempo. Eu tenho 500 franquias, para mim aqui tá bom, não. Cara, tô olhando para os próximos 3, 5, 10 anos, então realmente a gente vê na prática, né, que o que vocês fazem aqui é algo que traz orgulho para nós. Eu falo que eu sou um maranhense catarinense, né, porque eu tenho muito orgulho das empresas aqui de Santa Catarina, e a gente tem muito prazer, muito privilégio de ter você com a gente nessa jornada. Bom. Muito obrigado. Mais uma vez aí, obrigado, tá? Foi um prazer recebê-los aí. Show de bola. Legal. Eu tenho hoje por dia, tá? No Instituto Mix, cara, com 600 franquias, tudo eu tenho uma média de 10 mil por dia. Desse homem, 15 mil por dia. Só que o meu eu trago pago. Eu tenho que pagar. Os meninos estavam falando que a gente recebeu um monte de patrocinado aqui da pousada. Sim, então assim, cara, tá pago. O dele é tudo orgânico. Cara, tudo orgânico, 100%. Eu tenho esse cachorro, tá vendo esse cachorro ali? Esse é o Fernando. pastor Manimano, tá? É um cachorro, é pastor de ovelha. Ele que toca as ovelhas. Ele não toca, ele protege as ovelhas do predador. Tu não queria um cachorrinho desse, Fernando? Esse E aqui é aí que só tu ovelhinha precisa. que tem aí. Aqui é tudo só ovelhinha, que eu vi aqui é só ovelha. É, ovelha e o cachorro, ele fica ali junto com elas. Quantas ovelhinhas tem? Eu tenho umas 60, tá? Ô, louco! Só que aqui eu tenho umas 5, 6 hoje. Ah, 5, 6. Meu pai tava com 7. 7 ovelhinhas. O pessoal pesca aqui, Alex? Pesca. Bah, aí agora me ganhou. Tem pesca, me ganhou. Vou te levar no lugar lá. Porque eu vou pescar lá em Cocal do Sul. Vou te levar no lugar que tem peixe. Isso aqui era tudo céu de chão, cara. Eu tive que trazer asfalto, tudo, cara. Caraca, tudo asfalto. Eu faço, por exemplo, muitas dinâmicas que eu faço aqui, eu levo pro ar livre, tá? Então eu tenho umas 10 boias que eu faço na drift nas águas aqui. Ah, tá? que legal, eu já Correntes, fiz águas. boia cross. O Eu já pessoal, fiz, é muito dinâmica, bom. né? Que show. Trabalho equipe. Água tá? gelada, Água mas gelada. é muito legal. Trabalho equipe. E a primeira vez que eu fiz treinamento, eu fiz com o meu time interno, tá? Do instituto. Eu falei, cara, eu precisava desenvolver eles, eu precisava botar a barra deles mais alta. E aí eu pensei, cara, eu tô crescendo. Só que assim, eu vou ter que trocar todo o meu time, ou eu vou ter que preparar eles para eles crescer comigo, né, cara? Aí eu pensei, cara, é mais fácil eu preparar eles para crescer comigo, né? Então eu vou ter que começar a romper barreiras deles, que eles não é físicas, Não estão acostumados, Cara, né? Psicológica, Aí né? eu peguei e criei um programa chamado Find. Encontre os seus motivos, encontre as suas razões. Aí eu peguei forte, cara, por que tu acorda todo dia de manhã cedo? Qual é o teu motivo? Qual é a tua razão? Eu comecei a trabalhar forte com eles, esses pequenos detalhes, né? E aí eu fiz isso durante uns três encontros presenciais. Aí um deles, eu usei essa da cachoeira, tá? Aí eu peguei, dividi em 4 equipes de 5, e aí dava 2, 3 boias cada equipe, né? Aí eu dava um tempo, ó, você sai daqui, tem um tempo de chegada, cronometrado. Aí largava, aí tinha, por exemplo, algumas regras, o tempo de saída e o tempo de chegada, só que tinha que ser juntos. O que acontecia? Tinha aquele que queria sair primeiro e chegar primeiro, só que o último não chegava. Não tinha equipe, né? Aí eu falei, cara, e aí? Pô, ganhamos. Não, meu amigo, cadê o último? Cadê o segundo? Ah, não, ele tá vindo. Tá, cara, assim, tá junto, tem que se ajudar. Não adianta chegar sozinho, tem que chegar junto com a equipe, cara. Aí os caras entendiam aquilo. Começava a mudar a mentalidade. É. Aí eu fui trabalhando aos poucos eles, né? Cara, subi a barra deles pra caramba. A metade conseguiu me acompanhar, a outra metade, infelizmente. Cara, eu quero elevar minha régua. Eu quero me desenvolver, eu quero ser um profissional melhor. Eu quero ser um empresário melhor. Eu quero ser um cara melhor. Eu quero me desenvolver, não sou um cara acomodado. Vai muito do cara, porque não adianta também só tu querer, tu, Alex, quer que aquele profissional se desenvolva, né? Como tu falou, que ele seja um líder melhor, que ele te ajude, se o cara é um cara acomodado. Olha a né? visão aqui, a torre da igreja ali.
Bem retirado, né? Aqui é de onde vem aqui é as inspirações, quando ele quer pegar uma inspiração. Ah, mas é assim mesmo, Ó, máquina, gente. quando o homem quer pegar umas inspirações, ele vem pra cá, entendeu? Essa é a graça da Como é que não vida. tem inspiração nisso aqui, ó? Olha lá, ó. Eu vi. Teu escritório é lá em cima. Tu entendeu, máquina? Ah, é loucura isso aí. Só assim pra eu tocar Sério, 600 cara? franquias, moço. Pra tocar 22 empresas e... Mas é só assim pra ter sanidade. Rapaz. O Alex, o Adriano explodiu a cabeça do pessoal lá, eu levei ele, tá? Ah, é? Quando ele começou a falar, cara, que ele abriu a boca, o pessoal, é possível isso, Robson? Eu falei, claro que é possível, minha gente. Vocês nunca tinham... Não, porque é assim, não tem porquê. É possível, tá aqui a pessoa que vai fazer o possível. Meu, que benção isso daqui, cara. Olha isso aí, ó, de frente pra... Era uma cidade aqui, era, Alex? Aqui era uma vila, Tava em São Pedro. Aqui era o que, Alex? Jesus, aqui, olha tudo. Cara, isso aqui... Amigo, você gosta Estão tirando de material. emoção, É? né? Pararam, porque não... Loucura, cara. O Alex gosta de emoção. Não, o Alex é aventureiro. É, tem que... Pode ter que ver o cavalo que ele anda lá, cavalo bonito lá. Rapaz, eu fiz uma cavalgada top domingo. Meu Deus, sábado. coisa mais linda, cara. Olha o lugar aqui, cara. Muito lindo. Olha essa vista. É, meu amigo, aqui não tem como o camarada ficar sem inspiração, não, Robson. Não, não tem. Eu vou pegar um emprestado com o Alex. Eu vou pegar um emprestado com o Alex pra Pode. Aí tu vem aqui o que, Alex? Cara, eu venho aqui, geralmente eu venho aqui uma vez, no mínimo por mês eu venho aqui. Uma vez por mês tu vem Eu pra venho cá. aqui uma vez, um dia, dois, eu venho aqui, ficar aqui. E fica, né? Aqui eu me conecto com Deus, né, cara? Meu, aqui é muito top, Legal. tá? É, Nossa, qualidade, aqui dá né? pra tirar muitos insights. Eu fiz uma mentoria, tá? Eu fiz uma mentoria com uma executiva. Nossa, E aí ela chegou pra mim e ela perguntou assim, olha Alex, essa vista. qual o teu tempo de qualidade? Aí eu pensei, pô, eu tenho tempo de qualidade. Ela disse, não, qualidade pra ti é quando tu começa algo e tu termina, sem ser interrompido. Aí eu pensei, cara, daí é diferente, né? Uma coisa ou outra, distração, É, telefone. aí ela assim, porque esse é quando tu começa e tu entra no modelo de, cara, produtividade, eficiência. Então assim, então, Até final que tá falando. aí o que eu falei, cara, eu não tenho esse lugar, né? Aí como eu tinha essa estrutura aqui, eu pensei, cara, vou construir meu escritório aqui, né? A minha esposa, né, falou, pô, mas tu não vai usar? Eu falei, não, mesmo que eu use uma vez por mês, mas cara, tá valendo, né? Construir aqui, É teu refúgio. é o refúgio, ninguém me liga, aqui não pega celular, não pega nada, tá? Ah, que Aqui é offline, né? Tem Wi-Fi, tem tudo, né? Aí, quer ver a história? Vem aqui ver aqui dentro como é que é. Que massa. Olha, aqui tem meu púlpito, tá? Aqui eu tenho a Bíblia. Até o pastor veio aqui uma época, eu mostrei pra ele que eu tinha uma casinha aqui, tinha uma Bíblia, dentro tinha um bode, eles entraram e eles comeram a Bíblia, cara. Aí eu falei, não, vou permanecer a Bíblia igual, né? Ficou com a mesma Bíblia. Na verdade, assim, a vida é simples, a gente complica às vezes, né? Então, pô, valorizar coisas... Claro que tudo tem um momento, né? Um momento de tu Sim. pegar, um momento de puxar, apertar, e um momento de Tu também teve esse momento de crescimento, de aceleração, de fazer sim. várias coisas Não, ao mesmo sim. tempo, né? Não, hoje eu faço, né, cara? Só que quando eu faço aquilo lá, por exemplo, assim, hoje, mano, eu tô falando assim, ó, cara, eu tenho hoje 40 empresas diferentes, tá? Aí a pessoa, pô, como que tu consegue sair daqui, uma reunião, tu senta ali, tu vai fazer outra coisa? Eu falei, cara, quando eu estou fazendo aqui, eu tô dando o meu máximo aqui. Quando eu saio daqui e vou pra lá, eu vou dar o meu máximo lá, cara. Esquece, não fico lembrando do passado, cara, eu venho do futuro, eu vou focar naquele momento, naquele negócio e vou dar o meu melhor de mim, né? Tu falou um negócio interessante, eu vou te perguntar aqui porque me perguntaram e eu não soube responder. Tu tem múltiplos negócios, são Sim. muitos negócios, Sim. são negócios grandes. Sim. Não são negócios pequenos, são negócios robustos que exigem muito de ti. Como é que tu faz para tu delegar isso, para que esses negócios continuem a crescer com o selo de qualidade Alex Carvalheiro? Cara, estratégia, né, cara? E gestão, né? Por exemplo, para gerir essas pessoas, como é que tu faz? Eu tenho um líder de projeto, toda empresa eu tenho um cara que toca o projeto, tá? Que nem aqui na pousada, o Luan. Cara, o Luan toca hoje pra mim ali. Faz 3 meses que eu não venho mais aqui olhar, eu só vejo o resultado de acompanhamento. Tu treinou o Luan? Por um programa que ele está treinado, preparado, e ele tem algumas ferramentas que ele tem que seguir, né? Aí, lógico, ele tem que ter perfil, ele tem que ter ambição, ele tem que ter um monte de coisa. É um exemplo. Sim. Pô, tá rodando liso, né, cara? Ah, mas eu tenho essa propriedade aqui, tá? Essa propriedade. Cara, isso aqui é um negócio pra mim. Sim. Tem um responsável. Então, eu tenho hoje uma pessoa que mora aqui e ele tem as rotinas diárias, rotina semanal e rotina mensal. E aí eu tenho que acompanhar isso durante um período e ele pô, meu amigo, depois ele... É só monitorar, né? O esporte que você pratica é só o tênis, ou não? Cara, eu tênis, cavalo, jet ski... Eu sendo do esporte, eu vejo que a disciplina e a frequência de qualquer coisa, e aquilo que você me mostrou, eu acredito que o que você usa com os franqueados é muito essa questão da disciplina e a constância, Sim. que ela vai te entregar um resultado a longo prazo indiscutivelmente.
Você associa alguma coisa do esporte a isso ou não? Que na verdade, assim, ó, eu penso assim, não, hoje, por exemplo, assim, ó, eu jogo tênis, tá? Eu tô começando a jogar tênis faz 7 anos, cara. Só que, pô, eu comecei, por exemplo, jogar aí, cara, por mais que tu queira jogar tênis, quando tu começa mais velho, tu não tem técnica e fundamentos de uma criança que começa do pequeno, novo, né? Que nem atleta, futebol, tudo, né? Tem um jeito de bater na bola, tem um jeito de te posicionar, movimentar. Então, por mais que eu queira, cara, eu tenho minha limitação de eu começar mais tarde. Então, o que eu fiz? Eu comecei a jogar, pô, eu tô jogando primeira classe hoje, lá na região de Araranguá. Só que, cara, eu não tô conseguindo avançar mais que aquilo ali, por quê? Aí eu fiz o seguinte, faço aula, tenho professor, e aí eu tô falando daquele curso que eu te falei de liderança para IA, né? Eu tenho hoje um grupo de executivos que eu tô fazendo um programa de formação de IA com eles, para liderança. Aí eu cheguei um momento que eu pensei, cara, como é que eu vou convencer esses caras? Eu tenho um cara ali que é pós-graduado, doutor, cara. Fala para ele que a IA vai ajudar o cara. É difícil, né, cara? Muitas vezes o cara não vai, não, esquece isso, cara. Eu vou falar, cara, vou tentar achar algo que eu convença esses caras. E eu falei, cara, hoje eu estou tendo uma dificuldade no tênis, porque não adianta, por mais que eu queira ter disciplina, eu estou barrando uma questão de conhecimento que eu não tenho, e na região não estou tendo. Sabe o que eu fiz? Eu fui lá, eu tenho um robô, eu gravei eu jogando tênis, meu forehand, meu backhand, cara, gravei, fui lá na IA, criei um prompt, e a IA falou assim, Alex, tu tá errando aqui, tu tá errando ali, o teu erro é fundamentos básicos que tu precisa melhorar. Tu vai desenvolver, aí eu criei um prompt especialista para isso, né? Em 1 ano, tu vai ter que fazer esse tipo de treinamento para te chegar lá. Aí eu peguei pro meu professor e tô dando para ele fazer esse treinamento, né? Você tá ensinando o professor te ensinar.